Hoje nesse canal, a gente vai contar a história completa do palhaço Pennywise. Eu não posso aceitar nada de estranhos. Sou o Pennywise. Agora já nos conhecemos. Eu acho que sim. Esse é bem inteligente. It a Coisa é um livro do Stephen King que inicialmente virou uma série, e essa série virou um filme, e logo depois teve um remake, e que agora recentemente ganhou uma série. Então é claro, hoje a gente vai contar a história aqui dos 3 filmes, pra todo mundo no canal poder assistir a série na tranquilidade. De nada aí, galera. Mas antes de entrar fundo no filme, eu preciso de pedir pra deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, porque a gente tá chegando na meta de 50 mil inscritos, então por favor, se tu já viu vários vídeos do canal e não se inscreveu, se inscreve pra gente bater 50k até o final do ano. E eu também quero deixar um agradecimento a todos os membros do canal, que patrocinam o conteúdo e fazem com que esse canal continue de pé. E claro, se você gosta do conteúdo, cogite virar membro para ajudar esse canal a crescer e principalmente se manter. Se quiser trocar uma ideia comigo, me segue no Instagram, que lá eu respondo todo mundo. E dito tudo isso, esse filme já começa com uma criança brincando na rua e ela vê lá o palhaço diabólico atrás do lençol e sem mais nem menos, a criança vai conhecer Jesus pessoalmente. E pra mim, o que é muito doido do Pennywise é que ele tem uma coisa completamente diferente das outras entidades. O cara é muito audacioso, porque ele ataca de manhã. Tu acabou de tomar um café, vai pra rua, Pennywise te pega, te ataca, acabou pra ti. Porque até então, né, eu tenho medo de demônio só de noite. Pô, se são 10 horas da manhã, tá tranquilo, ninguém vai me atacar. Só que o Pennywise não liga pras regras. Então a gente conhece aqui o Mike, que tá aqui completamente curioso, porque outras crianças também desapareceram. Ele fala com os policiais, diz que tem alguma coisa de muito errado aqui, mas logo ele leva uma no meio pra ficar esperto. Eu sou o policial. Você é o bibliotecário, ok? Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma p... E pra deixar tudo ainda mais estranho, no mesmo lugar, ele encontra uma foto do George. E isso deixa o Mike muito apreensivo. Então, ele decide que essa é a hora de falar com seus antigos amigos e contar o que tá acontecendo e convidar a galera pra voltar pra Derry. E o primeiro pra quem ele vai ligar é pro Bill, que tá trabalhando como roteirista e discutindo com a sua mulher. Então, o Mike liga pra ele, o Bill atende e de início, ele não se lembra da voz do amigo dele. Alô? Bora, Bill! Tu sabe por que não existe flor preta? Só que depois ele se lembra e recorda também que eles fizeram uma promessa de voltar pra Derry se a coisa voltasse. E como a coisa voltou, ele vai ter que ir lá de volta pra aquele inferno. Então, automaticamente, o Bill volta a ser gago, porque quando criança, ele gaguejava em cada frase. Então, a gente vai aqui pra explicação de quem é o George, o menino da foto. E por que isso deixou o Bill tão apreensivo. Há muitos e muitos anos atrás, o George tava perturbando a vida do Bill, porque ele era uma criancinha e queria brincar. Então, o Bill fez pra ele um barco de papel. O George foi no porão pra poder pegar uma parafina, pra eles passarem no barco, pra ele não afundar, né? Não molhar tudinho. Então, o George foi pra rua brincar. Ele ficou lá brincando, passeando, no meio da chuva, né? Pra ver se ele pegava uma pneumonia. Mas aconteceu algo pior. Porque o barco cai no bueiro e ele vê isso aqui. É você, Satanás! E daí, como o George é uma criança, e criança é meio maluca, ele ficou lá conversando com o palhaço. E o palhaço se apresenta, e depois disso, o George fala que ele tem que ir embora. Então, quando ele tá indo embora, o palhaço mostra pra ele o barquinho, pra entregar pra ele, né? E o George fica relutante. Só que aí o palhaço fala que lá embaixo tem doces, surpresas e balões. Balões de todas as cores. E o moleque vira e pergunta isso aqui. Eles flutuam? Olha, George, sinceramente, eu tava com pena de ti aqui, mas em 3 minutos, tu mostrou que tudo que tá acontecendo até agora é só a seleção natural. Porque aí, o George mete a mão no bueiro e, é claro, ele é atacado. E no outro dia, a gente vê só o enterro do cara. E um detalhe, como isso aqui era uma série e passava na TV, eles tiveram algumas restrições. E entre elas, eles não podiam mutilar crianças. Então isso aqui é muito diferente do que acontece no remake de 2017. Eu tô sem braço! Será que você não bate bem na cabeça? Então no outro dia, a gente só vê o velório do garoto e a menção de que ele foi encontrado sem braço. Então o Bill vai ver uma foto do irmão dele pra poder se lembrar do garoto e acontece isso aqui. E o álbum de fotos ainda fica totalmente repleto de sangue. E mesmo com isso aqui sendo estranho pra caramba, a única coisa que os pais dele falam é pra ele nunca mais entrar nesse quarto. O Bill se lembra de tudo que rolou e graças a isso, ele fala pra mulher que tem que voltar pra Derry. Porque há muitos anos, o seu irmãozinho foi morto e ele esqueceu. Mas agora ele precisa ir e pede pra ela prometer que vai ficar em casa esperando. Em Nova York, a gente vê um outro cara, um cara chamado Ben, que tá lá bebendo na tranquilidade com uma mulher, mas o empata foda do Mike liga pra ele e pergunta se ele vai voltar pra cidade. Daí o Ben se lembra do passado dele e lembra que ele era um rapaz gordinho e que só por isso tinha um moleque desgraçado, otário pra cacete, chamado Henry, que vivia fazendo bullying com ele. Oink, oink.
E logo a professora vê isso e faz o Henry ficar de detenção. E é claro, como esse cara aqui é um otário, um desgraçado, ele vai culpar o Ben por isso. Mesmo a culpa sendo totalmente dele, porque ele tem um parafuso a menos. Eu diria vários parafusos a menos, porque esse cara vai fazer merda nesse filme e no remake também. Eu acho que no remake até piora. Então, quando a aula termina, o Henry e um bocado de otário lá, amigo dele, seguram o Ben e a ideia do cara era cortar o bucho do moleque e gravar o nome dele lá. Mas o Ben dá um chutão nele e foge pela floresta. Ele é perseguido, só que nisso o Henry acaba encontrando o Bill e o Ed, que estão brincando lá na tranquilidade, e como o Henry tem um espírito de porco, ele avacalha os dois e pergunta onde é que tá o Ben. E como ele não sabe, o Henry vai embora, mas antes ele dá um apavoro em todo mundo. O Henry encontra o Bill e o Ed, e a partir de agora, os três vão começar a andar junto. E a primeira vez que o Ben viu o palhaço foi depois de ter uma discussão em casa e correr pra floresta. E lá, ele viu o seu pai, que já tinha falecido. Então é claro, o palhaço fez isso só pra dar uma zoada no moleque, falando, pô, filhão, voltei aqui, comprei um cigarro, tô de volta. Mas não, né? É o palhaço que tá zoando. O Mike também liga pra Beverly. Daí, ela começa a se lembrar de várias coisas e vai correndo pra Derry. Só que tem um problema aqui, porque ela tem um marido completamente abusivo. E ele não gosta nada dessa história. Então ele começa a bater nela, ela se desespera, joga várias coisas no cara, e nisso, finalmente, ela diz que se ele ficar perturbando a vida dela, ela vai matar ele. E eu fiquei torcendo pra isso acontecer. Então, vamos à infância da Beverly. Quando criança, ela morava com um pai, que era abusivo e batia nela também. E pra dificultar a vida da garota, uma certa vez, o Ben mandou uma cartinha pra ela. O pai viu, bateu nela e a garota saiu de casa correndo. O Ben encontrou ela, porque ele ficou lá na espreita esperando a moleca sair de casa. Então ele apresentou a garota pro Ed e pro Ben e chamou ela pra ajudar eles a fazer uma represa, uma mini represa. E no meio disso, os dois também conheceram o Rich e o Stan. Então esse grupo inteiro aqui vai ajudar a construir uma mini represa. E depois de um tempo eles conseguem, eles comemoram, todo mundo fica feliz e o único que sai daqui triste é o Ben, porque ele apresentou a Beverly pros amigos dele. Só que então ela começou a ficar afim do Bill. E sim, o Ben tá passando por aquilo que todo garoto da idade dele já passou. Ele vai perder a garota, isso aqui é canônico, mas serve pra amadurecer. Força, Ben, vai passar, cara. Naquela noite, a Beverly vai pro banheiro e lá dentro ela começa a escutar uma voz. E pra ficar tudo ainda mais bizarro, aparece um balão, ele explode e suja o lugar inteiro de sangue. A Beverly chama o pai dela pra mostrar o que aconteceu e depois ela fala que foi uma aranha. E caramba, né? Que aranha que ia fazer isso, bicho? Tinha que ser uma aranha colossal pra ter tudo isso de sangue. E pra ficar tudo ainda mais bizarro, a Beverly continua ouvindo a voz do Pennywise. Vocês vão morrer se tentarem nos enfrentar, Beverly. Tenho medo. Então agora o Mike liga pro Ed. Ele recebe a ligação, abandona sua mãe e vai correndo pra Derry. E o flashback dele só mostra que uma vez ele jogou pipoca no Henry e nos idiotas que andam com ele. E que toda a galera dele saiu correndo. E sim, né? Quando criança, o Ed também se encontrou com um palhaço maluco. E a vez dele aconteceu dentro do banheiro, onde ele foi perseguido por chuveiros e viu o palhaço surgir do ralo só pra zoar e assustar ele. E mesmo se pelando de medo, o Ed vai voltar pra cidade pra cumprir a sua promessa. Então depois disso, a gente vê o atual Rich, que é um comediante, ele recebe a ligação e faz de tudo pra poder voltar pra Derry. E daí ele se lembra de uma vez que ele tava reunido com o grupinho dele e apareceu um policial pra dizer que eles não podiam ficar andando sozinhos por aí. E mostra também uma vez que o Henry e os idiotas dele foram perturbar o cara, daí ele saiu correndo, acabou sujando o refeitório inteiro e quando ele foi buscar um pano pra limpar, ele acabou vendo um enorme de um lobisomem, que na verdade era o Pennywise. Só que aí ele voltou pro refeitório e falou pra todo mundo o que ele viu. E obviamente todo mundo começou a rir da cara dele. Isso deixou ele totalmente em choque, tanto que quando ele lembra disso, ele fica em choque de novo. E aqui, o próprio Mike se lembra da infância. E é claro, ele se lembra também que o Henry perturbava a vida dele, porque ele perturbava a vida de todo mundo, enchia o saco. E teve uma vez que ele tava correndo do Henry e dos otários dele, e acabou se esbarrando com um grupo dos protagonistas, que ainda bem se juntou e tacou um bocado de pedra no Henry. E pra mim, eles tinham que ter jogado mais do que pedra. E no fim, o Bill manda o Henry embora, porque se ele não for, os 7 podem mandar ele pro hospital. Aí sim, meu patrão. É desse jeito aqui que a gente lida com bullying. O cara é otário, enche o saco, joga pedra nele, e se isso não resolver, junta tu e teus amigos e, pô, irmão, é chutão, soco na boca e é isso, pai. E o papo é que depois que eles venceram o Henry, eles se nomeiam o Grupo dos Perdedores, e ainda batem uma foto pra registrar. E daí eles sentam e começam a ver um álbum de fotos antigos que o Michael trouxe pra mostrar a história da cidade, então eles reconhecem o Pennywise. Daí, o álbum começa a se mexer, e lá dentro, eles veem o próprio Pennywise, Vivinho da Silva, falando com eles e dizendo que vai acabar com a raça deles.
E depois de ver isso, o Bill descobre que foi o Pennywise que levou o irmão dele. Então ele decide que vai dar um jeito de acabar com esse palhaço maldito. O Mike então liga pro Stan, e o cara fica em choque na ligação, igualzinho a todo mundo. Ele começa a se lembrar do grupo dos perdedores se preparando pra acabar com o palhaço. E eles até treinaram com estilingue. Mas confia, pô. O lance é acreditar. O do estilingue acredita que vai ser muito melhor do que uma arma. Eles vão pro esgoto, mas como tudo que é difícil tem sempre que piorar, eles são seguidos pelo grupo do Henry. O Henry e os Gala Seca lá. Eles entram e tentam dar um esculacho no grupo dos perdedores. Eles armam até um plano, mas logo o primeiro deles é levado por uma luz. E o coitado do Stan é sequestrado. Daí o grupo demora, mas logo eles percebem que o Stan sumiu. E quando o Henry tá pronto pra dar uma cutilada nele, uma luz branca derruba todo mundo. E leva um dos amigos do Henry do jeito mais bizarro possível. E ainda manda uma tintura no cabelo do Henry de graça. Depois, essa luz atinge o grupo dos otários, mas logo eles formam um círculo. E começam a se apoiar, pra eles não romperem o círculo. Então de início, eles conseguem ignorar o palhaço. E percebem que se eles não tiverem medo, nada acontece. Mas então, o Pennywise pega o Stan. Mas com a força de acreditar, eles conseguem vencer o palhaço, que foge desse jeito aqui. Todo mundo sai do esgoto e resta uma dúvida. Será que o palhaço realmente se foi? Então o Bill fala que eles têm que prometer que se a criatura voltar, eles vão retornar pra Derry, pra poder terminar o que eles começaram. E é aqui que eles fazem um juramento. E ainda bem que eles só juram mesmo. Porque se eles fossem fazer a cena igual do livro, aí o negócio não ia prestar. Porque é o seguinte, essa aqui é a curiosidade mais bizarra de todas. Porque no livro, após de derrotar o Pennywise, a Beverly faz uma sugestão totalmente bizarra. Ela sugere que todo mundo faça sexo com ela, pra eles se unirem mais. No livro, não tem nenhum tipo de violência, mas é uma cena de explícita entre crianças de 11 anos. Mano, você tem demência? Depois de um tempo, o Stephen King, claro, né, ele foi perguntado sobre essa porcaria que ele fez, e no próprio site, ele tentou se retratar. Então ele foi lá e explicou que a cena é um ato que conecta a infância com a vida adulta. Mas claro, isso aqui continua perturbador e muito bizarro. E ainda bem que isso nunca foi adaptado, porque eu não tenho ideia de onde o Stephen King tava com a cabeça quando ele escreveu essa merda. Infelizmente, o Stan foi um dos caras que decidiu nunca voltar pra Derry. E já que o momento chegou, ele acabou cometendo o oposto de viver. Chegando em Derry, o Bill é recepcionado pelo seu antigo amigo, que tá aqui cavando umas covas. E ainda pergunta pro Bill qual é que ele prefere. Eu não tenho medo de você. O Bill se encontra com o Mike e pouco a pouco ele vai se lembrando das coisas. E ele até fala que ele sente que não tá todo mundo na cidade, mas que logo logo eles vão chegar. E pra te lembrar ainda mais, o Mike comprou uma bike que pertencia a um deles. E ao tocar na bike, o Bill se lembra. O palhaço então aparece pra dar boas-vindas pro Rich e também pra dar aquela zoada básica nele. Então a biblioteca inteira fica repleta de balões e o palhaço começa a rir da cara do Rich. E claro, depois disso ele sai correndo de lá. O Ben também chega na cidade e vai visitar o lugar que eles fizeram uma represa. Então ele vê um gordinho que também sofre bullying e relembra os maravilhosos, horríveis momentos que ele também era escorraçado pelo Henry. E pra coroar com chave de ouro a volta dele pra Derry, ele recebe um tchauzinho do palhaço Pennywise. O Ed aparece na cidade e ele vai numa farmácia pra poder comprar um remédio pra asma. E lá ele acaba encontrando o antigo dono da farmácia, que segura ele e passa um recado do palhaço. Cuidado, maricas. A Beverly, chegando em Derry de novo, vai procurar pelo seu pai. E eu tenho uma ótima notícia pra vocês. O pai otário da Beverly que batia nela simplesmente morreu. Então, a mulher que tá morando na casa agora oferece um chá. Ela entra, aceita o chá e vai até o banheiro onde ela viveu um dos maiores traumas da vida dela. Essa aí é corajosa demais, pô. Eu jamais voltaria pra aquele banheiro. Ela toma um chá com a mulher, mas bem na frente dela, o chá se transforma em sangue. E a mulher vira o pai dela, só que versão cadáver com peruca. E sim, esse aqui também é o Pennywise dando boas-vindas. Enquanto isso, a mulher do Bill fala com o diretor do filme, do qual o Bill é roteirista e ela é uma atriz, e pede uma folga. Mas o diretor fala que não tem condições. Só que mesmo assim, ela decide fazer o que ela prometeu que não ia fazer. E ela vai atrás do marido. E pra poupar tempo, eu vou só dizer que ela fica andando aqui atrás do marido durante boa parte do filme. O Ed encontra com o Ben, o Mike aparece, o Rich e a Beverly também. Todo mundo aqui se reúne. E uma coisa muito engraçada que acontece é que quando a Beverly aparece, ela desmaia. E aí quando ela acorda, ela já dá um beijo na boca do Rich, dá uma abraço no Ben, né? Porque, né? Glutão acabou pro beta. E depois ela beija o Bill. E é um beija-beijo
beija que eu pensei que eles iam fazer a cena do livro, né? Só que com eles adultos, né? Todos eles começam a conversar, eles começam a lembrar de várias coisas, e o Ed começa a chorar de medo. Então, eles se sentam numa mesa e começam a comer e beber na tranquilidade, enquanto eles ficam se atualizando sobre a vida um do outro. E aqui, a gente vai para o hospital psiquiátrico, porque o Pennywise aparece numa lua, ele fala com o Harry, e o palhaço tem a cara de pau de dizer que ele ajudou a perseguir os Pirralhos uma vez, e que ele pode dar outra chance. Só que assim, pelo que eu me lembre aqui, o próprio Pennywise foi quem fez o Harry se lascar, e acabou levando um dos amigos do cara. Mas como ele tá no hospício, né, ele é louco, né, então ele cai no papinho aí. E de volta ao jantar do grupo dos perdedores Shippuden, a comida começa a virar várias coisas, e tudo começa a ficar nojento. Daí, eles metem um pé de lá, e pra piorar o que já tá ruim, o Mike faz uma ligação pra perguntar sobre o Stan, e ele descobre que o Stan simplesmente cometeu o oposto de viver. E o Bill conta pra todos que o Stan foi o último deles a ver o palhaço, que isso deixou ele morrendo de medo. E o Ed fala que o Stan foi o único que viu a coisa de verdade, que disse que olhou diretamente pra ele e que era tipo uma luz da morte, e que ao olhar pra aquilo, ele sempre quis estar lá. O palhaço então começa a se manifestar e fazer de tudo pra assustar a galera, tanto que ele faz até o Stan aparecer pra zoar todo mundo. E daí tudo no lugar começa a virar um caos. Tudo voa de um lado pro outro, começa até a chover na sala, mas o poder da amizade faz com que eles expulsem o palhaço dessa vez. O palhaço aparece de novo pro Harry e juntos eles dão um jeito de sair de lá, com o Pennywise virando a porra de um cachorro, do nada. O Mike conta pra eles tudo o que aconteceu antes e diz que vários acidentes, na verdade, foram obra do Pennywise e que a cidade sofre de um grande mal. Os adultos fingem que não tá acontecendo nada e muitas vezes nem percebem o que tá acontecendo. A galera toda vai pra um quarto de hotel pra poder descansar um pouco e cada um vai dormir no seu quarto. E na moral, depois do que eu acabei de ver, eu jamais ia querer um quarto sozinho. Eu falo, galera, por favor, né? Todo mundo aqui no mesmo quarto, bora ficar todo mundo junto, que se o cara vier de novo, a gente usa nosso poder de amizade aqui pra expulsar ele, né? Se eu ficar sozinho, acabou pra mim, né, pai? Então, claro, eles se separaram e logo começa a dar merda, porque o Henry aparece do nada e ele dá uma cutilada no Mike. Enquanto isso, o Ben recebe a Beverly no quarto dele e ela diz pra ele que sabe que foi ele que escreveu o poema pra ela quando eles eram crianças e que passou a vida inteira dela se preparando pra esse momento. Daí os dois começam a se beijar e como o diabo é ardiloso, acontece isso aqui. Me beija, seu gordão! E na moral, cara, isso aqui é pura maldade. Pior do que isso, é só o Ghostface lá do Todo Mundo em Pânico 1, naquela cena do banheiro. Porque isso sim é maldade demais. Até o capiroto tem medo de levar uma dessa. A galera toda ouve um grito, eles correm pra ajudar, e nisso eles veem um Harry em cima do Mike. E quando eles vão tirar o cara de lá, o Harry acaba com a faca dele enfiada no próprio bucho. E o Mike fica completamente lascado. Mas antes dele morrer, o grupo dos perdedores leva o cara pro hospital. O Ben fica do lado de fora do hospital, junto com a Beverly, e aí a Beverly simplesmente decide atuar. Ela começa a lançar um texto lá que é muito engraçado, pô. Por que tanto ódio? Por que é tão cruel? E aproveitando que a Beverly tá totalmente triste, o Ben vai se chegando e finalmente, depois de todos esses anos, ele consegue o que tanto quis. E aí os dois se beijam e é de verdade, pô. Ele tá beijando ela de verdade, não é o palhaço dessa vez. E como o Mike tá só o pó da rabiola, eles conversam e o grupo volta pro hotel. Então eles decidem que eles simplesmente vão embora de lá e vão deixar o corpo do Harry no hotel, porque eles percebem que de algum jeito a cidade inteira é a coisa. E se eles contarem pra alguém, algo terrível pode acontecer. Mas quando eles estão saindo de lá, o Bill vê uma criança que tá junto da sua mãe tocando piano. E ele diz pra todo mundo que ele não sabe se aquilo que ele viu foi real. E que se eles não fizerem nada, eles vão viver a vida inteira com medo. E sem saber o que é real ou ilusão. E um dia eles vão acabar enlouquecendo. Então ele pede ajuda de todos pra acabar com a coisa de vez. Daí eles vão em frente aos esgotos e começam a se preparar. E a Beverly trouxe até o estilingue dela. E assim, eu até poderia dizer, né, zoar, falar, pô, estilingue de novo, não vai dar certo. Mas da primeira vez deu certo, então, né, ela tá certa. Mas eu ainda acho que uma metralhadora poderia ajudar muito. E você se lembra da mulher do Bill, que saiu procurando por ele? Pois é, quando eles entram lá, a primeira coisa que o Bill vê é a bolsa dela. Então ele se desespera e sai correndo tentando encontrar ela de qualquer forma. E agora a porra ficou mais séria ainda, porque se eles saírem, a mulher do Bill vai ficar lá dentro pra sempre. Então eles vão a fundo e encontram o barquinho que o Bill fez pro George. E eles encontram até o próprio George, só pra poder mexer ainda mais com a mente deles. Mas graças aos seus amigos, ele consegue cair na real e saber que tudo o que aconteceu foi culpa do próprio palhaço. O Pennywise se manifesta e diz pra eles saírem de lá, enquanto eles ainda podem. Mas o Bill fala que a coisa acorda a cada 30 anos pra se alimentar. Então a forma física dela tem que estar lá. E que eles têm que encontrar pra acabar com isso. O Bill usa o barquinho de papel pra achar o caminho. E aí ele vem uma porta lá cheia de ossos lá na frente. E antes de entrar, o Ed vira pra eles e fala que ele precisa muito contar uma coisa. Ed, o que você tá dizendo? Que você é virgem? Sou.
E realmente, o cara achou que era uma boa hora pra falar isso. E fica ainda mais engraçado, porque ele fala que ele nunca conseguiria ir pra cama com alguém que ele não amasse, porque ele só ama os amigos dele, as pessoas que estão com ele agora. E na moral, pô, o que tu quer que aconteça aqui? Tu quer que o pessoal transe contigo? Mas aí o pessoal fala, beleza, Ed, muito obrigado pela oferta, mas não. E daí, eles se preparam e entram num lugar macabro, antes que o Ed abaixe as calças, né? Lá dentro, o Bill vê a Audra e tenta salvar ela, mas logo todos eles veem a coisa, que é isso aqui. Muito feio! A Beverly, então, tenta usar o xilingue dela, mas dessa vez não dá certo. O Ben, o Rich e o Bill são pegos pelas luzes da morte, e logo o Rich tem a ideia de usar a sua bombinha de asma pra poder vencer o monstro. De início, isso não dá certo, e logo ele também é pego. A Beverly, então, usa o xilingue dela, e de novo ela consegue acertar, só que infelizmente já é tarde. E sim, ele realmente morreu virgem. Então, com muita raiva pela morte do amigo, eles vão pra cima da coisa e acabam com ela na porrada. Sim, eles acabam com o It na porrada. No fim, a Audra consegue ser resgatada, o pessoal sai do esgoto e finalmente eles podem seguir em frente. O Ben se casou com a Beverly e mesmo com a Audra ficando num estado catatônico, ela se recuperou depois de andar de bicicleta com o Bill. E uma cena que realmente é bem bonita. O It, a Coisa de 2017 começa um pouquinho diferente do filme dos anos 90, porque já começa com o Bill fazendo barquinho pro seu irmão. E logo de início, ele pede pro irmãozinho ir buscar um negócio no porão. E pra deixar a gente apreensivo, a gente começa vendo isso aqui. Belo dia, senhores. Eu me caguei. Mas te acalma que ainda não é nada. O Bill faz o barco, entrega pro George e diz pra ele brincar lá fora. E sim, o garoto vai brincar lá fora. Ele pega a capa de chuva dele, coloca o barco na água, doido pra ficar doente porque tá chovendo pra caramba. Mas na verdade acontece uma coisa um pouquinho pior, porque o barco dele cai no bueiro e logo ele vê alguém lá embaixo, o palhaço Pennywise, que pega o barco e começa a conversar com o moleque. E pô, o George fica conversando com essa aberração. E de início, o George até fala pra ele: Eu não posso aceitar coisa de estranho. Só que daí o palhaço faz isso aqui. Ah, eu sou o Pennywise, o palhaço dançarino. Agora não somos mais estranhos, somos. Receba a inteligência. Os dois ficam lá rindo, até que o clima começa a ficar muito estranho. E o George fala que ele tem que ir embora agora. Mas o Pennywise fala que ele não pode ir embora sem o barquinho. E diz pro garoto pegar o barco. E sim, esse filme aqui, diferente do outro, mostra que essa versão vai ser muito mais sombria. Porque a gente tem um moleque perdendo o braço e se arrastando pelo chão, numa cena pesadíssima. Achou que eu tava brincando? Então a gente vai pra junho de 1989, onde nós conhecemos o Mike, que tá numa fazenda aprendendo a eliminar ovelhas. Coisa que, obviamente, ele não tá muito afim de fazer. Só que aí o cara que tá com ele, acho que é o avô dele, fala que no mundo tu pode estar em dois lugares, do lado de fora ou do lado de dentro, como uma ovelha. E se tu ficar se lamentando muito na vida e evitar de fazer escolhas difíceis, alguém vai fazer por ti. E tu só vai se dar conta quando sentir a bala bem no meio da testa. Que isso, pô, poético demais. Então, meus amigos, façam suas escolhas difíceis, senão tu pode acabar encontrando Pennywise e depois vai encontrar Jesus pessoalmente. Vai flutuar. E logo a gente vê o Bill, o Rich, o Stan e o Ed, que estão na escola conversando na tranquilidade. E quando a gente vai ver a Beverly, ela tá num banheiro se escondendo de umas minas. E elas simplesmente tacam lixo em cima dela. Porque assim, se a vida da Beverly já era ruim na primeira versão, nessa versão aqui, eles vão querer que a vida dela seja miserável. Eles vão fazer de tudo pra que a vida dela seja horrível pra cacete. Porque essa parte aqui, das meninas jogando lixo nela, ainda é a parte alegre. Do lado de fora, os moleques já estão sofrendo bullying. Quem é que não curte brincar numa água cheia de cocô? Porque o Henry joga um deles no chão e o Bill até ameaça revidar. Ele encara o cara, mas por hora não acontece nada, porque o pai do Henry tá lá por perto olhando e o moleque tem muito medo do pai. Daí ele baixa a bola. E aqui nós conhecemos o Ben, que tá trocando uma ideia com a Beverly e ela trata ele muito bem, o que deixa o moleque completamente gamado, logo na primeira interação. O Bill chega em casa e vai falar com seu pai. Só que o pai dele tá muito bravo, porque assim, desde que o George desapareceu, o Bill acredita que ele tá apenas sumido e que vai dar pra encontrar ele. Então ele tá tentando encontrar pistas do paradeiro do moleque, o que deixa o pai dele nervoso com essa história, porque pô, o filho dele desapareceu e muito provavelmente tá morto, porque já faz algum tempo. Então ele não quer ficar remoendo essas paradas. Enquanto o Bill continua pensando nisso, direto, o que é muito diferente da primeira versão, porque a gente viu que logo encontraram o corpo do moleque e fizeram um funeral pra ele. E aqui, ele ainda tá sumido. Então aqui, a gente vê que o Stanley é filho do Rabino. E ele tá lá fingindo que tá estudando, mas logo seu pai percebe e fala pra ele guardar o livro e parar de enrolar. Então é claro, quando ele entra na biblioteca, a gente vê isso aqui. Meu Deus do céu, Berg.
O Ben tá na biblioteca, onde ele acabou de escrever um poema pra Beverly. Daí, ele vai pegar um livro pra ler e acaba vendo que na história de Derry aconteceram várias tragédias inexplicáveis e macabras. E falando em macabro, do nada aparece um balão vermelho. E o Ben começa a seguir o balão. E nisso, ele acaba parando num porão e vendo essa merda aqui. Não! E pra completar, alguém ainda chama ele de cabeça de ovo. E na moral, pô, eu vendo o filme, me assustei mais com a pessoa falando cabeça de ovo do que com a cena. Porque normalmente, em cena de perseguição demoníaca, ninguém fala nada. Aí eu tava com fone, assistindo concentrado, e alguém fala... cabeça de ovo. Aí, irmão, aí o coração foi a mil, tá ligado? Obviamente, o Ben sai correndo de lá, com muito medo, e como a vida dele não pode ser fácil, nem um pouquinho fácil, ele é enquadrado pelo Henry e pelos seus capangas. E o Ben até vê alguém passando. Ele grita por ajuda, mas ele é ignorado. E a única coisa que ele vê é um balão vermelho dentro do carro. Daí o Henry merenda o Ben na porrada, e pra piorar, nessa versão aqui, ele realmente consegue escrever o nome dele com a faca, na barriga do Ben. Ele não escreve o nome inteiro, ele coloca só o H. E pô, é só aí que o Ben consegue ser jogado da ponte. Mas na moral, pô, eu achei isso aqui pesadíssimo. O Ben sai correndo e ainda bem que o Henry conseguiu perder a faca dele. E o Ben corre tanto que ele acaba esbarrando no Bill, no Rich, no Stan e no Ed, que estavam no esgoto procurando alguma pista da menina que desapareceu. Um dos idiotas lá que anda com o Henry acaba indo parar em outra parte do esgoto. Daí ele pensa que ele tá indo atrás do Ben, mas ele acaba encontrando várias crianças desaparecidas que estão diabolicamente diabólicas. E claro, ele bate de frente também com Pennywise, o palhaço dançarino diabólico. Os moleques vão na farmácia pra poder pegar umas coisas e cuidar da ferida do Ben. E na farmácia, eles se encontram com a Beverly. E como eles não têm dinheiro pra comprar todas as coisas, ela distrai o dono da farmácia e eles roubam o que eles precisam. E depois de falar com os meninos, a Beverly chega em casa, onde ela se encontra com o pai otário dela, que aqui é muito pior, porque fica um clima totalmente sombrio e macabro, estranho pra cacete. E ele fala com ela de um jeito que indica sim que ela sofreu abusos do pai. E graças a isso, ela vai pro banheiro pra poder cortar o seu cabelo, porque ela se culpa pelo que aconteceu. Um clima horrível, cara, mas calma que vai piorar. Os otários aqui estão indo nadar e o Bill convidou a Beverly, então ela aparece e todos eles pulam pra nadar. Eles ficam lá na tranquilidade, o moleque todo fica olhando pra Beverly, porque eles também estão afim dela, principalmente o Bill. E aí o Ben começa com os papos estranhos dele, porque ele fala que Derry é um lugar muito bizarro, que teve muitos mortos e muitas pessoas desaparecidas. Segundo estudos, são até 6 vezes mais do que a média nacional. E isso só pra adulto, porque pra criança é muito pior. Ele então mostra várias fotos e provas de várias pessoas que sumiram. E ele fala que as autoridades estão erradas. E ele mostra várias coisas que ele pesquisou, porque é isso, né? O moleque é aficionado por crime, desaparecimento e morte. Vai ler um quadrinho, cara. Vai jogar uma bola. Que isso, velho? Papo estranho do cacete. E quando o Ed tá indo pra casa, ele acaba vendo a casa monstro. E aí a casa começa a falar com ele. E no meio disso, ele deixa seus remédios caírem. E pô, rola essa cena aqui. E depois disso, ele dá de cara com Pennywise. E óbvio, ele se peida de medo. Até porque eu, sendo muito mais velho do que ele, não faria diferente. Eu ia correr e gritar igualzinho. A Beverly chega em casa e acaba encontrando um bilhete que tá na mochila dela. E por sinal, esse Ben aqui é muito mais esperto do que o outro. Porque é muito melhor deixar um bilhete na mochila dela do que deixar na porta da casa. Tanto que na outra versão, o pai da Beverly pegou o cartão e bateu nela. Pelo menos na mochila, ele tem certeza que ela mesmo ia ver. Aí a Beverly lê o bilhete, ela fica muito feliz, sobe a trilha sonora lá de musiquinha romântica, mas logo a trilha muda e ela escuta alguém pedindo ajuda. E essa voz vem do ralo da pia. Daí ela pega uma trena, coloca no ralo da pia e quando ela tira, ela vê um cabelo nojento, todo ceboso. E esse cabelo puxa ela e depois disso, o banheiro inteiro se enche de sangue. E o pai dela chega no lugar e não percebe nada, o que deixa a menina completamente em choque. E claro, agora é a vez do Bill, porque ele acorda de madrugada, percebe que tem alguém correndo perto dele, ele vai seguindo e começa a ficar assustado. Daí ele chega no porão e escuta a voz do George, dizendo que perdeu o braço e que se o Bill vier com ele, ele também vai flutuar. Logo, o pequeno George fica diabólico e a gente vê de novo o palhaço malucão. Sou eu de novo, fique com Deus. A Beverly chama os meninos pra casa dela pra poder mostrar como é que o banheiro tá. E por sorte, eles também conseguem ver. O que significa que ela não tá ficando louca. Ou que todos eles estão ficando loucos juntos. Só que na verdade, o único que tá ficando louco aqui é o Ben. Porque ele fez de tudo pra impressionar a garota. Ele fez até um poema pra ela. O cara tá limpando o banheiro dela que tá cheio de sangue. Sangue diabólico aí. O próprio diabo encarnado veio tacar sangue na casa dela. Ele tá ali limpando. E quem tá ganhando a garota é o Bill. Em todo e qualquer universo, o Ben tem que passar por essa tristeza aqui. Coitado, pô. E aqui ainda é pior. Porque teve um Henry que deu uma cutilada nele. Então o cara tem um H na barriga e ele nem tem a garota.
Eles saem da casa da Beverly e o Bill fala que ele também viu alguma coisa. Daí todos eles contam que viram um palhaço e o clima fica totalmente tenso. Peraí, só virgens veem essas coisas? É por isso que eu não tô vendo nada? E no meio disso, o bando de imbecil que anda com o Harry tá lá avacalhando com o Mike. Avacalhando não, né? Eles estão esfregando a cara do moleque numa carne podre. Então, ainda bem que a Beverly vê isso e joga uma pedra na cabeça do Harry. Daí o Harry provoca a Beverly e o Ben começa uma guerra de pedra. E ainda bem, o Clube dos Otários vence essa guerra. E agora, o Clube dos Otários finalmente tá formado. E daí eles conversam e o Ben fala que vários eventos bizarros acontecem no intervalo de 27 anos. Eles vão dar uma investigada e percebem que os lugares dos acontecimentos estão interligados pelo poço. Daí, o Ed entra em choque, arranca o mapa do lugar e o projetor começa a mostrar várias fotos. Fotos essas que são do palhaço diabólico dançarino. E o próprio palhaço aparece na frente deles e mesmo depois dessa cena bizarra, o Bill fala que eles têm que encontrar o palhaço e dar um fim nisso. O Bill vai pra casa monstro, todo mundo segue ele, daí ele faz um baita discurso sobre não deixar essas coisas acontecerem mais e termina dizendo que entrar nessa casa amaldiçoada é muito mais fácil do que entrar na casa dele, porque ele acabou de perder seu irmão. E tudo isso por conta desse palhaço idiota. Daí os malucos entram na casa com ele e a primeira coisa que o Rich vê é um cartaz dele mesmo escrito desaparecido. Meu irmão, eu ia embora nessa mesma hora. Mas eles não vão, porque o Ed, o Rich e o Bill escutam uma voz e quando eles vão ver o que é, eles encontram a menina que desapareceu. E ela desaparece de novo. Então o Ed acaba se perdendo deles. O Rich também acaba indo parar em outro lugar e assustar ele é muito mais fácil o Pennywise porque ele tem medo de palhaços. Então, tranquilidade. Ele se pela de medo inteiro. E dentro da casa, os três são assustados das piores formas possíveis. Mas quando o palhaço vai atacar o Bill, a Beverly entra e consegue parar o palhaço. E depois de muita onda, eles conseguem sair da casa. Só que aí, eles acabam entregando o Ed totalmente machucado pra mãe dele, o que faz ela ficar mordida e ainda vira pra Beverly e diz que ouviu vários boatos sobre ela e que ela não quer que ela fique perto do filho dela. Daí todo mundo começa a discutir porque o Bill quer porque quer ir atrás do palhaço e alguns deles estão com medo, né? Óbvio. Daí o Rich fala que o George tá morto e que não é pro Bill ficar tentando matar todo mundo por causa disso. Então é claro, a partir de agora, todo mundo se separa. Gentile, o que disse? Parou! Gabriel, sai daqui, na moral, velho, sai daqui! E depois das férias, o Henry continua fazendo as escrotices dele. E nisso, ele ia matar um gato. Só que o pai dele aparece e usa a arma dele pra fazer o moleque se tremer inteiro. E é aquilo. O Henry é um reflexo do lar que ele vive. As atitudes que ele tem são reflexo do pai dele e da má criação. Mas eu quero que ele se lasque, porque ele ia matar o gato, mano. O cara ia dar um tiro no gato. Então não tô nem aí pra ele, mano. Quero que ele se lasque inteiro. Até porque é esse cara que faz as maiores atrocidades do filme. Ele e o Pennywise, né? Só que o Harry é humano. Então ele é pior que o Pennywise, porra. O Harry fica atribulado com o pai, mas logo ele vê um balão que tá em cima de uma caixa de correio. Ele vai lá, abre a caixa e ele encontra a faca dele. E imagina só o que ele vai fazer com essa faca. Exatamente. Ele vai e mata o próprio pai, o que deixa o palhaço feliz pra caramba. Quando a Beverly tá saindo de casa, o pai dela pergunta onde é que ela tá indo e diz que achou um poema que fizeram pra ela e que tava dentro da gaveta de calcinha dela. Daí ele tenta abusar da filha, só que a Beverly se defende. Ela se tranca no banheiro e lá dentro ela ataca o pai. Só que infelizmente no fim da cena o Pennywise aparece. O Bill vai atrás da Beverly, porque eles marcaram de se encontrar, então ele entra na casa dela e acaba encontrando o pai dela jogado no chão e uma mensagem no teto. Daí ele vai falar com o Rich e avisa que a coisa pegou a Beverly. Todo mundo aqui se reúne e eles vão pra dentro da casa monstro pra poder lutar com o palhaço. E lá dentro, finalmente, o palhaço dançarino aparece dançando, pô. Que ele fala que ele é o Pennywise, o palhaço dançarino, não dançou nenhuma parte do filme, mas tem essa parte aqui, pô, que é pra fazer jus ao nome. E como a Beverly não tá com medo dele, ele mostra pra ela as luzes da morte. E pra piorar o que já tá ruim, o Henry aparece, ele pega o Mike e de verdade ele tenta matar o moleque. Só que o Mike consegue se virar e ele tá com o Henry dentro do poço. O Stan se perde de todo mundo, o que é horrível pra ele, porque de todos ele é o que mais tem medo. E ele também é o primeiro a ser contra essa ideia, pô. Ele não queria lutar contra o palhaço. Então ele é atacado e entra em completo desespero. Mas mesmo depois de ver isso, o maluco do Bill pega uma lanterna e vai atrás do palhaço sozinho. Ele encontra a Beverly, que tá completamente enforcada, daí ele vira pra ela e diz isso aqui. Eu volto pra te buscar, Beverly. Tô de boa. A galera continua procurando pelo Bill, daí eles acham a Beverly e também várias crianças que foram desaparecidas. Então, completamente desesperado, o Ben dá um beijo na Beverly e ela volta a si. O Bill reencontra o George, mas mesmo amando muito seu irmãozinho, ele percebe que aquele lá não é seu irmão, e sim o palhaço, que tá tentando tirar uma com a cara dele de novo. Daí começa uma luta contra o Pennywise, onde ele pega o Bill e diz para as crianças todas fugirem, que ele vai só pegar o Bill aqui, matar ele, e todo o resto vai ter uma vida feliz. O Bill fala para eles fugirem, mas é claro, o Rich pega uma barra de ferro
carro e vai pra cima do palhaço com tudo. E no fim, eles realmente conseguem vencer o palhaço, na base da porrada mesmo. O palhaço cai no poço e por hora eles finalmente venceram. E infelizmente, o Bill tem a certeza do que aconteceu com seu irmãozinho. E no fim do filme, todos eles fazem um juramento e uma cicatriz, prometendo que se a coisa voltar, eles vão retornar e destruir ela de novo. E a gente sabe que eles vão voltar, porque agora a gente vai falar sobre It, a Coisa, parte 2, de 2019. A segunda parte de It, a Coisa, começa 27 anos depois do final do primeiro filme. E aqui a gente vê um casal que tá num parque e começa a sofrer aquela homofobia básica. E eles apanham na rua. E os caras simplesmente jogam um deles de cima da ponte, sem mais nem menos. E dá uma mordida nele, matando ele instantaneamente. E é isso, pô. O início do filme mostra um casal se lascando a troco de nada. Completamente do nada. E depois do ataque, o Mike vai pra ponte pra poder ver o que aconteceu. E ele se depara com letras escritas com sangue, dizendo, venha pra casa. E sim, ele já começa a se peidar de medo. E aqui a gente vê o Bill, que virou um autor de filme. Filme esse que tá sendo gravado e se chama O Sótão. Porque o estúdio quer mudar o final do filme dele. Porque tudo que ele escreve termina com um final ruim. E dane-se, pô, isso aqui é só um detalhe no filme. E o papo é que o Mike liga pra ele pra dizer que ele tem que voltar pra casa. Que ele tem que voltar pra Derry. Daí a gente já vê a ligação pro Ed, a ligação pro Rich, que virou um comediante, tem a ligação pro Ben e ainda tem um grande detalhe. Porque a ligação pro Stan é fatal. Porque desde o começo, 27 anos atrás, ele não queria enfrentar a coisa. E agora que ele ficou sabendo que ele tem que voltar, ele acaba cometendo o oposto de viver. O Mike liga pra Beverly, que pede desculpa dizendo que não se lembra de nada. Mas o Mike explica o que aconteceu, fala que eles foram embora, só que agora eles precisam voltar. E igualmente ao filme original, a Beverly tem uma vida horrível e quando adulta, ainda piora. Porque ela se casou com um cara que é totalmente otário e que é muito agressivo. E a ligação causou um caos, porque esse cara pensa que ela tá traindo ele. E isso acaba com ele tentando bater nela. Mas por sorte, a Beverly se defende e sai correndo de lá. E aqui a gente fica sabendo o que aconteceu com o Henry anos atrás. Ele saiu da casa monstro lá pelo esgoto e quando voltou pra própria casa dele, acabou sendo preso pela morte do seu pai. E atualmente, ele tá internado numa clínica psiquiátrica. Mas aí, ele acaba vendo um balão vermelho, o que deixa ele imensamente feliz. Então, ele se reencontra com o amigo dele que sumiu anos atrás e foi fazer The Walking Dead, que é esse zumbi aqui, que entrega pra ele uma faca. E é aqui que a gente se liga que vai acontecer merda. A Beverly fica muito preocupada porque o Stan não apareceu, então ela liga pra mulher dele. E eu não sei como é que ela tem o número, se ela acabou de lembrar que ele existe. Mas ela liga. Tipo assim, meu amigo, eu sei que tu tá traumatizado e tal, que foi uma coisa muito ruim na tua vida, mas será que não tinha a opção de tu simplesmente quebrar a promessa e não ir? Tipo... Gente, eu não vou voltar pra Derry, tá ligado? Eu não quero ir. Será que não podia acontecer isso? Será que a única opção que ele tinha era desviver? O Rich e o Ed se assustam, porque tá acontecendo um bocado de coisa maluca, e de um objeto chamado Chocopiwa. Então o Mike conta como foi que a coisa surgiu, e mostra um ritual maluco lá, que faz o Bill dar uma viajada completa, mas o que importa é que ele viu um ritual. Ritual esse que pode acabar com a coisa. O Bill vai falar com a galera, e diz que talvez a Beverly possa ver como eles vão morrer, porque ela foi a única que viu as luzes da morte. E depois de muita conversa, o filme durar um pouco mais, porque esse filme aqui tem quase 3 horas. Porque na moral, a gente tem tipo 6 protagonistas, 7. Aí eles vão pra um lugar, eles vão se lembrar de uma vez que o Pennywise assustou eles quando criança, e aí eles vão ser assustados de novo. E isso vai acontecer com todo mundo. O que na moral, gera cenas muito boas, mas precisa 6 vezes. E a primeira pessoa que vai ser assustada é a Beverly, porque ela toca a campainha da casa antiga do seu pai, e felizmente ela descobre que ele faleceu. Mesmo ela falando que não precisa. Então ela se lembra do seu pai e dos momentos horríveis que viveu com ele e começa a procurar pelo seu possível artefato. E nisso, ela acaba encontrando o poema que o Ben fez pra ela, que ela ainda não sabe que foi o Ben e que ela acha que foi o Bill. Canônico, amigo, canônico. Então, ela toma um chá com a velha, que se comporta do jeito mais estranho possível. Eu peço desculpas. A versão humana do Pennywise. E descobre que o cara era calvo. A tropa do calvo? E era um prédio abandonado, caindo aos pedaços. O Ed vai no fliperama antigo da cidade e se lembra de uma vez que o Henry avacalhou com ele. E que quando ele saiu de lá, o palhaço apareceu e perseguiu ele também. Então é claro, o Pennywise aparece de novo e dá um susto nele. O Bill vai numa loja, onde ele reconhece a própria bicicleta, e ele vai comprar ela justamente com o próprio Stephen King, que veio fazer uma aparição no seu filme. Ele anda de bicicleta e nisso ele passa perto de medo. Mas quem tá se lascando mesmo aqui é o Ed, porque ele é atacado pelo Henry. Só que ele consegue se esconder, mas logo o palhaço pega uma criança.
criança e devora ela na frente do Bill. O Henry vai atrás do Mike, mas felizmente o Ed acaba aparecendo e dá um fim no Henry, o que deixa ele em choque porque ele matou uma pessoa, mas pelo menos ele conseguiu salvar o seu amigo. Porque eu acho que ele tá se iludindo aqui, pensando que ele é o Professor Xavier, sendo que só ia ter briga mesmo se ele fosse a criatura lá do Fragmentado. Isso sim ia dar uma boa briga. Rich, quero te falar uma coisa. O que foi, amigão? Eu comi sua mãe. E daí, o grupo de otários fica frente a frente com o palhaço. E eles têm uma ideia. Fazer o palhaço acreditar que ele é exatamente tudo que ele mostrou pra eles. Que ele é só um palhaço. E que ninguém aqui vai ter medo dele. E no fim, ele fica parecendo o bebê Spencer do iCarly. E sim, eles venceram a criatura com bullying. O Pennywise tem medo de quem não tem medo dele. Isso aqui seria lindo se não fosse uma carta de suicídio. Quem é que teve a ideia de terminar o filme lendo uma carta de alguém que se matou? E a carta ainda é toda positiva, cara. Sendo que ele teve uma morte horrível. E como é que tá todo mundo sorrindo aqui no final do filme depois disso? Não sei. E é isso. Chegamos no fim do vídeo. Deixa nos comentários se vocês curtiram o vídeo, se vocês curtiram os filmes. E dê a opinião de vocês. Qual que é o melhor filme? Qual que é o melhor palhaço? O que vocês gostaram ou desgostaram de cada versão. Dito isso, eu deixo vocês aqui com um vídeo de Ursinho Pooh, porque tem um filme de terror do Ursinho Pooh. Então clica aí pra assistir. Entra no canal também, porque tem conteúdo pra caramba. E eu vejo vocês na próxima. Tamo junto, valeu e falou!